Nós, nesse momento, então, vamos fazer a leitura da passagem que será tema da nossa reflexão de hoje. O tema é: dai a César o que é de César. Está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós pedimos licença aos irmãos para fazermos a leitura da primeira parte dessa passagem, para que a gente possa contextualizar as reflexões que faremos. Então, no item 5 diz o seguinte: os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para comprometê-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. Então, tendo-lhe eles entregado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa passagem está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. E é o que depois Kardec vai dar prosseguimento nos comentários 6 e 7, que são as nossas reflexões de hoje. No primeiro momento, pensamos que é oportuno esclarecermos alguns pontos dessa passagem para que fique bem claro sobre o que Jesus estava falando e no contexto em que ele estava falando. Aqui fala sobre César, pagamento de tributo e aos romanos, então permitam que a gente contextualize um pouco isso. Na época de Jesus, os judeus eles viviam sob domínio dos romanos, viviam no Império Romano. E César era o título que se dava ao imperador. Então, todo imperador romano, ele recebia, além do seu próprio nome, o título de César. Então, aqui, quando se refere a César, é ao próprio imperador, que governava tanto os romanos quanto os judeus daquela região em que Jesus estava, em função da expansão, né, da enorme extensão que atingiu o Império Romano. E fala do tributo, então os impostos que nós conhecemos e que sempre existiram ao longo da história da humanidade, sempre se pagou tributos ao Estado, aqui no caso ao Império, para que pudesse sustentá-lo. Então, o que estão perguntando aqui, o que os fariseus estão perguntando nessa passagem a Jesus? É lícito que nós paguemos impostos ao imperador? Está correto que o imperador nos cobre impostos e nós os paguemos? E aí que Jesus vai dizer que essa é uma questão maliciosa, no sentido de que ela tem toda uma intenção por trás. Porque se Jesus dissesse sim, é lícito pagar impostos, ele poderia desagradar algumas pessoas, né, que poderiam se sentir exploradas pela cobrança de impostos, que achassem que aquelas taxas fossem muito altas, e aí né, um grupo ficaria contra ele. Mas se ele dissesse que não era lícito pagar impostos, que não era legal, né, no sentido de que está na lei, de que é uma obrigação pagar impostos, ele estaria indo contra o próprio imperador, contra o Império Romano. Então, de uma forma ou de outra, dependendo da resposta, estaria contra Jesus, ou os judeus, ou os próprios romanos. Por isso que a pergunta, ela é colocada aqui nessa passagem como uma pergunta maliciosa. E aí, o que Jesus vai responder? Pede a moeda, né? E as moedas na época eram cunhadas com a imagem do imperador, no caso
Nessa época, a gente estava sob o domínio do imperador Tibério, no Império Romano, e aí está ali, né, cunhada a imagem do imperador. E Jesus vai dizer: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ele consegue, então, responder de forma magnânima, né, de forma muito interessante, essa questão que trazia, então, vários pontos para serem discutidos. E aqui, tirando essa questão histórica que a gente coloca, nós temos que pensar o seguinte: sempre os ensinamentos de Jesus, eles extrapolam, eles vão além da época em que o próprio mestre ensinava. Os ensinamentos de Jesus, eles são algo que se aplicava tanto há mais de 2000 anos atrás como agora. São ensinamentos atemporais, a gente sempre consegue tirar uma lição deles, a gente sempre consegue apreender algum sentido que nos pode ser útil no sentido da nossa caminhada, né? Na nossa própria evolução. E aí, diante disso, nos perguntamos: qual é o sentido que essa passagem pode nos dar? Qual é o significado que nós podemos tirar dessa mensagem nos nossos dias, né? Pensando na nossa realidade. Nós não vivemos mais sob o domínio do imperador. Como é que a gente aproveita, então, essa passagem? E aqui é interessante, né, que a gente deixa a sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo nesses itens, porque Kardec vai desenvolver muito bem o significado dessa passagem. E a leitura nos ajuda, então, a compreender o sentido que Jesus trazia. Então, na verdade, o que nós temos que entender é que nós temos direitos, né? Todo ser humano ele tem direitos, independente da sociedade e do tempo em que ele vive, mas é preciso que se entenda que não existem direitos sem deveres. Aqui os direitos a gente entende tanto os direitos materiais quanto os direitos espirituais, e tanto os deveres materiais quanto os deveres espirituais. Nós que estamos num círculo de espíritas ou simpatizantes, a gente consegue colocar esse componente espiritual aqui. As pessoas, nós, né, de maneira geral, convivemos com pessoas, convivemos num contexto, nós temos direitos dentro dessa sociedade, mas nós também temos deveres. E essa questão de direitos e deveres sob o aspecto espiritual, ele é muito bem colocado lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar das leis morais. Ali fica evidente que todas aquelas leis, elas são ao mesmo tempo um direito e um dever. E nesse sentido, né, aproveitando essa reflexão, nós também podemos entender que nós somos, né, cidadãos de dois mundos, pensando nesse contexto. Nós vivemos aqui num mundo que é eminentemente material, né, na Terra, mas nós sabemos, né, enquanto espíritas, que nós somos espíritos imortais. Então nós temos ainda esse outro elemento, que é o elemento espiritual. Então, dizer que nós vivemos em dois mundos, né, o mundo material, o mundo terreno e o mundo espiritual, nos diz o seguinte: nós temos direitos e obrigações nos dois, né? Esses dois mundos nos cobram os nossos deveres, né? As nossas implicações. O que nós podemos falar a respeito dessa divisão, né? Enquanto nós estamos aqui encarnados, apesar da gente saber que essa é uma passagem, que essa é um momento transitório, nós temos que dar conta das obrigações que nós temos aqui, até para garantir a evolução do componente espiritual, né, do espírito imortal, através do entendimento da lei divina.
Então, enquanto nós estamos nesse mundo, enquanto nós estamos encarnados, nós temos sim obrigações para com ele. E nos cabe tentar e buscar a possibilidade de discernir o que pertence ao mundo e o que pertence ao outro. Quer dizer, o que é a componente imaterial e o que é a componente espiritual. Então, isso é muito importante porque não raro, não são poucas vezes em que nós corremos atrás de algumas coisas achando que aquilo vai nos trazer satisfação, que aquilo vai nos trazer felicidade. E, na verdade, o que nós vamos em busca tem a ver apenas com o nosso viver no mundo material. Não tem relação com o nosso viver enquanto espírito. E aí isso não nos traz satisfação, isso não nos traz felicidade, isso de alguma forma não nos completa. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Estamos de passagem por aqui. Então, conseguir discernir o que é um e o que é outro é extremamente importante. As aflições que nós vivemos, os obstáculos que nós enfrentamos, as dificuldades que se apresentam, elas são inerentes a esse mundo material. E a forma como nós encaramos, a forma como nós reagimos, diz daquilo que nós temos dentro de nós, do nível de preparo, de resiliência, de resignação para com a dor, para com a dificuldade. Então, reforçamos, né, a gente reforça esse ponto que é muito importante, conseguir discernir o que é de um e o que é de outro. Mas a gente pode ir um pouquinho, aprofundar um pouco mais essa questão quando nós podemos trazer a diferença, né, entre esse mundo, o que é o campo material e o que é o campo espiritual. Então, o que tem a ver com a nossa existência no mundo, né? Tem aquela passagem tão bonita que diz o homem no mundo, né? É o nosso exercício da cidadania, o nosso respeito em relação às leis, o nosso respeito às autoridades que são constituídas, os deveres para com a família que nós constituímos, né, ou com a família que nós temos, o próprio bom uso dos bens materiais que estão à nossa disposição e que nos foram concedidos, todas as obrigações que nós temos diante da sociedade, né, no convívio com o outro, as nossas questões profissionais, né, como é que nós agimos no nosso campo de trabalho. Tudo isso tem relação com o mundo material. Então, como nós vivemos aqui, a gente precisa dar conta. Nós temos uma profissão que nos demanda, nós temos as próprias regras do viver em sociedade que exigem de nós esse cumprimento, né? As leis, o respeito às autoridades, como nós dissemos, e os nossos deveres básicos como cidadãos. A família a qual nós escolhemos, né? Então, todos esses pontos, eles têm relação com o mundo material. E o que tem relação, então, com o mundo espiritual? Essas, na verdade, são as obrigações que nós mais precisamos trabalhar, porque pode até parecer que o que nos exige mais é a convivência na família, a convivência no trabalho, mas, na verdade, o componente espiritual, ele tem relação com a nossa disciplina, com a nossa dedicação, com a forma como nós nos instruímos, né? Então, lembremos a evolução intelectual e a evolução moral e a própria prática das leis morais. Como é que nós nos colocamos, né, diante das leis de Deus e como nós agimos, né, conosco, com o próximo e com Deus, tendo por parâmetro essas leis. Como é que está o nosso empenho em relação à nossa reforma íntima, ao nosso autoconhecimento? Nós temos buscado nos conhecermos, nós temos buscado analisar as nossas reações diante das situações que se apresentam e a gente tem tentado aplicar os ensinamentos que nós temos da doutrina em cima disso.
Como é que nós temos aproveitado a instrução que nós recebemos? Nessa situação difícil, inclusive, que nós estamos, como é que tem sido a nossa resignação diante daquilo que escapa ao nosso controle, aquilo que nós não conseguimos dar conta de fazer? Então, o componente espiritual, né, esse mundo espiritual que a gente se refere, ele tem a ver com essas questões que são próprias da prática do bem, da nossa evolução, do nosso burilamento, né, das emoções, das sensações, da vigilância dos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que concorre para a nossa evolução, tudo aquilo que concorre para o nosso aperfeiçoamento. Então, são esses os pontos dos dois mundos. E aí, quando Jesus vai dizer na passagem, dai a César o que é de César, ele está dizendo, a gente poderia trazer, né, para a nossa realidade, dê ao mundo terreno, né, ao mundo material, o que é do mundo material. Dai a Deus o que é de Deus, poderíamos dizer, dá ao mundo espiritual, né, a tua vivência espiritual, o que é dele. Não dar nenhum valor a mais, nem a menos do que cada um merece. Porque aqui, nessa passagem que a gente traz, e é uma passagem tão interessante, né? Uma passagem tão bonita, vai dizer que César representa então o componente material e Deus, né? Esse componente espiritual. Então, o César dessa passagem são todas as nossas obrigações com aquilo que tem referência, que tem relação com o mundo em que nós vivemos, né? No lugar onde nós estamos. E Deus, então, o nosso aperfeiçoamento. Isso quer dizer, como é que a gente pode trazer mais para perto de nós? Meus irmãos, nós vivemos num determinado momento, nós vivemos num determinado lugar, e nós estamos sujeitos às leis desse lugar, às autoridades desse lugar, às obrigações desse lugar e dessa época. Nós não podemos e não devemos fugir a elas. São deveres que nós temos que cumprir, ser bons cidadãos. Nós estamos no mundo e precisamos transitar pelo mundo dando exemplo de bom comportamento, de obediência às leis, de respeito às instituições e às autoridades. Dai a César o que é de César. Esse é o ponto que é trazido. Mas nós, como espíritos imortais, não podemos deixar em segundo plano aquilo que é obrigação para com o nosso aperfeiçoamento. Então, nas situações que se apresentam, nos momentos em que nós vivemos, nas relações que nós temos, como é que nós temos nos comportado? Como é que nós temos reagido? Como é que nós temos aproveitado os ensinamentos da doutrina? Nós temos nos comportado como espíritos imortais de fato que somos? Fica para nossa reflexão. O que essa passagem também poderia nos dizer? Não nos desesperemos com as questões materiais. Elas passam, elas são transitórias, elas são efêmeras. O que fica é a construção do processo evolutivo do espírito. Então, em momentos de muita dificuldade, nós precisamos sim enfrentá-las, encará-las, mas não lhes dar mais valor do que elas têm. Revolta, desespero diante de alguma situação não está de acordo com essa concepção do espírito imortal, porque aqui é um pequeno ponto, é um pequeno momento, é uma pequena passagem. A nossa casa verdadeira é no mundo espiritual. E nós continuamos, a nossa vida continua, a nossa caminhada continua. O que nós levamos daqui? Isso é um outro ponto que pode nos servir para definir o que pertence a um mundo e ao outro. O que nós levamos daqui? Aquilo que é aquisição do espírito e não o que é aquisição da matéria. Quando o nosso corpo sucumbir, quando nós não estivermos mais aqui no mundo material, nós vamos deixar tudo o que é material, nós vamos levar apenas o que é aquisição do espírito.
Então, ter cuidado com esse componente material é imprescindível, é importantíssimo. Nunca se disse que o aspecto material ele não fosse importante. Ele é, porque nós vivemos no mundo. Mas lembrar que existe um outro componente, existe um outro fator, existe um outro elemento que nós precisamos dar conta também, que é somos espíritos imortais, que estamos de passagem no mundo material. Dar a cada um o que pertence, conforme Jesus nos orienta, nós respeitamos as leis humanas que nós vivemos, nós respeitamos aquilo que está colocado nesse momento, mas nós também respeitamos as leis divinas e todas as consequências que elas nos trazem, né, de compromisso, de comprometimento. Independente daquilo, do lugar ou daquilo que nós temos, é importante que a gente sempre tente seguir e viver conforme o Cristo nos ensinou, para que aquilo que o mundo material nos oferece nos sejam oportunidades para trilharmos o nosso caminho, né, naquilo que é componente espiritual. Então, para a construção, poderíamos dizer, para a construção do reino de Deus. Como diz aquela passagem no livro Boa Nova, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, aquilo que está, de fato, dentro de nós. E que tem a ver, sim, com o componente material, mas primordialmente tem a ver com as reações que nós temos e com esse mundo espiritual que vivemos. Ainda aproveitando a passagem do Evangelho, próprio Kardec, né, lá no item 7, Kardec vai dizer que Jesus condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outra pessoa, toda violação dos seus interesses. Ele fala do direito de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus, né? Então, quando a gente falava da questão dos direitos que nós temos ao mesmo tempo com os deveres, e os deveres contraídos para com a família e a sociedade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então fica essa mensagem, né, no sentido de que enquanto somos cidadãos do mundo, temos que respeitar aquilo que o mundo nos coloca, como as leis, as nossas obrigações, com a família, com a sociedade, com o trabalho, mas nunca esquecendo da importância do nosso componente espiritual, que é o que de fato vai nos ajudar e nos levar à nossa evolução. Então, meus amigos, era a reflexão que nós tínhamos para hoje. Agradecemos imensamente a presença de todos conosco e que a espiritualidade nos ampare hoje e sempre.